Você já sentiu que foi injustamente acusado, julgado por algo que nunca fez, e viu pessoas se afastarem sem nem ao menos ouvir o seu lado? E se eu te dissesse que a verdade tem um poder silencioso e que a queda de quem tentou te destruir já está em movimento? Hoje você vai descobrir por que a verdade sempre encontra seu caminho e como até as maiores mentiras têm prazo de validade. Antes de começarmos, faça agora 3 coisas essenciais. Deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder conteúdos que podem abrir seus olhos e fortalecer sua jornada. E mais, quero que você comente agora mesmo: a verdade me protege. Esse comentário não é só um gesto, é um compromisso com a sua força interior e com a confiança de que o universo está corrigindo tudo a seu favor. A humanidade sempre teve uma relação perigosa com a mentira. Desde tempos antigos, histórias distorcidas atravessavam cidades, reinos e continentes antes que a verdade tivesse sequer a chance de se levantar. A velocidade com que uma mentira se espalha não depende apenas da fofoca ou da má intenção, mas do prazer quase viciante que as pessoas sentem ao compartilhá-la. Quando alguém conta uma mentira bem elaborada, ela se torna uma centelha que incendeia corações ansiosos por emoção, deixando a verdade sufocada, tentando alcançar o que já virou incêndio social. O mais assustador, porém, não é a velocidade com que a mentira viaja, mas o impacto profundo que ela causa nas vítimas. Uma pessoa inocente, de repente, se vê sufocada por olhares desconfiados, sussurros em corredores e julgamentos velados. O chão se abre sob seus pés e, mesmo sem entender o que aconteceu, ela já está caída. A mentira chega primeiro, prepara o terreno e transforma qualquer tentativa de defesa em algo suspeito. Afinal, quem precisa se defender se não tem culpa? Esse é o veneno mais sutil da falsidade. Porém, há um detalhe que muitos esquecem. A verdade, embora lenta, não chega descalça. Quando ela finalmente aparece, calça botas de aço. Ela não precisa gritar nem se explicar em desespero. Ela simplesmente mostra, com provas, testemunhos e fatos, aquilo que sempre foi real. E quando isso acontece, a plateia que antes aplaudia o mentiroso começa a se calar, envergonhada, desconfortável, ciente de que participou, mesmo que em silêncio, de uma grande injustiça. O ser humano não é movido apenas por fatos, mas por sentimentos. Um mentiroso carismático entende isso profundamente. Ele não precisa ser verdadeiro, só precisa fazer você se sentir visto, ouvido e, acima de tudo, confortável. Quando alguém consegue contar uma história que alivia as inseguranças dos outros, que dá um vilão fácil de odiar, a multidão abraça essa versão sem pestanejar. A verdade, ao contrário, exige desconforto, exige questionamento, exige olhar para dentro e admitir que talvez tenhamos sido injustos, e isso ninguém quer fazer. Quando a plateia aplaude um mentiroso, ela não está apenas enganada, ela está cúmplice. Há um prazer cruel em fazer parte de um grupo que acredita saber quem é o vilão e quem é o herói da história. A cada mentira bem contada, cresce a sensação de pertencimento. Eu sei o que aconteceu, eu entendi primeiro, eu estou do lado certo. O mentiroso alimenta esse sentimento com maestria, como um maestro regendo uma orquestra de vaidades e inseguranças. E quanto mais a mentira ecoa, mais difícil é ouvir a voz discreta da verdade. No entanto, o tempo é implacável. A cada exagero, a cada detalhe adicionado para manter a narrativa viva, surgem pequenas rachaduras. Pessoas começam a perceber que algo não encaixa, que certas reações são calculadas demais, que as versões mudam sutilmente de acordo com o público. E nesse momento, o mentiroso se vê diante do abismo que ele mesmo cavou, enquanto a verdade, pacientemente, avança, pronta para arrancar as máscaras uma por uma. Muitas bênçãos estão prestes a entrar na sua vida. E acredite, você não está assistindo a este vídeo por acaso.
O universo está te chamando e grandes mudanças estão batendo à sua porta. Uma dessas mudanças pode ser exatamente aquilo que você sonha há tanto tempo. A casa nova que você desejava, um lar cheio de paz, amor e prosperidade. Sim, isso está mais próximo do que você imagina. E agora, eu quero te convidar a dar um passo poderoso de gratidão. Se essa mensagem falou com você, se você sentiu no coração que essas palavras são um sinal para a sua vida, envie um "valeu demais" com um valor simbólico de até $100. Esse gesto não é apenas uma contribuição para o canal, é uma afirmação ao universo de que você está aberto para receber, de que você reconhece e manifesta as bênçãos que já estão a caminho. Então clica agora no botão "Valeu demais" e escreva nos comentários: "Eu recebo minha vitória". Esse é mais do que um comentário, é um compromisso com a transformação que já começou na sua vida. Acredite, coisas extraordinárias estão vindo e o universo já está em movimento para te surpreender. Não há dor mais profunda do que ser condenado por algo que você não fez. Quando alguém escolhe você como alvo, o ataque raramente começa com um estrondo. Ele começa com um sussurro, um comentário aqui, uma piada disfarçada ali, uma dúvida plantada em meio a elogios. Aos poucos, o terreno vai sendo preparado. E quando a acusação explode, você já está preso em uma teia invisível, onde cada gesto seu parece confirmar a narrativa montada contra você. Ninguém se importa com a sua versão. Todos já decidiram quem você é. A brutalidade disso está na transformação de sua própria identidade. Você, que sempre foi visto como leal, gentil, discreto, agora carrega rótulos que não reconhece. Pessoas com quem você dividiu momentos preciosos se afastam em silêncio, não porque têm provas, mas porque têm medo de serem associadas a você. Sua presença, antes bem-vinda, passa a incomodar. E o pior, quanto mais você tenta provar sua inocência, mais parece desesperado, mais confirma aos olhos alheios aquilo que nunca foi verdade. Mas o universo tem uma maneira curiosa de corrigir desequilíbrios. Quando o tempo passa e a poeira baixa, aqueles que assistiram ao espetáculo começam a questionar a própria plateia. Eles percebem que o enredo não se sustenta sem ajustes constantes, sem novas fofocas para manter a chama acesa. E pouco a pouco, a verdade se infiltra, não como um furacão, mas como uma brisa incômoda que não pode ser ignorada. Nesse momento, quem antes aplaudia começa a desviar o olhar, sentindo o peso do próprio silêncio. Grupos formados para atacar alguém vivem de tensão, e essa tensão sempre cobra um preço. No início, os cúmplices se unem em torno de um propósito comum: destruir a imagem de quem ameaça o equilíbrio frágil de suas próprias inseguranças. Há risadas, trocas de mensagens, a sensação excitante de estar por dentro de algo importante. Porém, essa união é ilusória. Uma aliança baseada em ódio nunca é duradoura. Como serpentes em um ninho apertado, eles começam a se incomodar uns com os outros. O que antes era uma parceria se transforma em vigilância. Quem vai ser o próximo a cair em desgraça? Quem está contando demais, aparecendo demais, brilhando demais? O medo toma o lugar da confiança, e o que era um ataque coordenado vira um campo minado de desconfiança. Quando o líder do grupo começa a tropeçar em suas próprias mentiras, os outros não correm para socorrer, correm para salvar a própria pele. A lealdade evapora, substituída pelo medo de ser o próximo alvo. Esse é o momento em que o jogo começa a virar. O círculo, antes unido, se fragmenta. Os sorrisos se tornam forçados, os encontros diminuem, as conversas esfriam. E no centro de tudo, o mentiroso percebe que não é mais seguido por admiradores, mas por fantasmas desconfiados, prontos para abandoná-lo ao menor sinal de perigo. O que foi construído na base da mentira começa a ruir, pedra por pedra, até não sobrar nada além de cinzas. A verdade tem uma paciência que a mentira desconhece.
Enquanto o mentiroso corre, inventa, improvisa, a verdade caminha com firmeza, juntando provas, ouvindo testemunhas, reunindo detalhes que antes pareciam irrelevantes. Quando ela finalmente aparece, não precisa de pirotecnia. Basta mostrar recibos, mensagens, contradições, e assim como uma peça de dominó, as histórias desmoronam. Um detalhe fora do lugar, uma memória mal contada, uma evidência ignorada, tudo conspira para desmontar o espetáculo. O impacto desse momento é devastador. Quem antes aplaudia agora sussurra. Quem antes apontava o dedo desvia o olhar. O mentiroso, que dependia da plateia, se vê sozinho no palco, cercado por memórias que ninguém mais quer lembrar. É como se o mundo ao redor recuasse, deixando-o sob os holofotes, nu diante da verdade que sempre esteve ali, à espera de sua hora. E quem foi injustamente acusado? Esse, paradoxalmente, encontra força na queda do outro. Não por vingança, mas pela constatação de que a verdade tem um poder que nenhuma narrativa consegue soterrar para sempre. No fim, o que sobra não é apenas a queda de quem mentiu, mas o aprendizado coletivo. Todos os envolvidos passam a entender, ainda que tarde, que aplausos fáceis cobram preços altos. E a vítima, antes humilhada, passa a ser vista com outros olhos. Não porque buscou vingança, mas porque sobreviveu ao fogo cruzado sem perder a essência. Essa é a vitória silenciosa que ninguém consegue roubar. No coração de cada mentira bem-sucedida existe um comércio silencioso, o comércio da dor alheia. O mentiroso carismático não mente apenas para enganar. Ele mente para lucrar emocionalmente, socialmente e às vezes até materialmente. Ele transforma as dores e vulnerabilidades da vítima em moeda para comprar atenção, piedade e poder. Cada lágrima derramada em silêncio por quem sofre na pele, a injustiça vira um espetáculo que ele apresenta ao mundo como um grande artista. E quanto mais convincente ele é, mais aplausos recebe, mais recompensas colhe. A vítima, por sua vez, observa em choque enquanto sua imagem é leiloada sem o menor pudor. Esse comércio, porém, tem um preço oculto, a necessidade constante de alimentar a narrativa. Um mentiroso nunca pode parar, porque seu poder não vem de quem ele é, mas do que ele conta. Isso cria uma fome insaciável por novas histórias, novas vítimas, novas versões do mesmo drama. O público que antes aplaudia exige novos atos e ele precisa entregar. Nem que para isso precise distorcer ainda mais os fatos, inventar novos conflitos ou reviver antigas feridas. Enquanto isso, a vítima se torna uma sombra, reduzida a um personagem que nem reconhece mais, presa em um roteiro que nunca escreveu. Mas há algo que o mentiroso não prevê: a exaustão do público. Com o tempo, as pessoas começam a perceber que há algo de artificial naquele sofrimento sempre teatral, naquela necessidade constante de ser o centro das atenções. E quando os olhos começam a se desviar, quando os ouvidos começam a se fechar, o mentiroso sente o gelo da solidão. Sem aplausos, sem plateia, ele perde o combustível que o mantinha no topo, e a dor que antes usava como moeda volta-se contra ele, cobrando a conta atrasada com juros impiedosos. A inveja é uma faísca discreta, mas capaz de incendiar impérios inteiros. É ela que alimenta o desejo de derrubar quem brilha sem esforço, quem caminha com autenticidade, quem não precisa de artifícios para ocupar espaço. Quando alguém é alvo de mentiras motivadas por inveja, está lidando com um inimigo que não busca justiça nem reparação, apenas destruição. O problema é que a inveja, por mais poderosa que pareça, tem prazo de validade. Ela consome não apenas a vítima, mas principalmente o invejoso. O coração que carrega inveja é um terreno infértil, onde nenhuma paz floresce. E com o tempo, essa esterilidade emocional começa a transparecer. No início, a mentira parece ter vida própria. Ela cresce, se espalha, cria raízes nos cantos mais inesperados.
O invejoso assiste com prazer à confusão que semeou, acreditando ter vencido. Mas o ciclo não para aí. O que começa como triunfo logo se transforma em paranoia. O invejoso percebe que para manter seu castelo de cartas em pé, precisa vigiar cada palavra, cada gesto, cada olhar. Ele começa a perder noites de sono, a desconfiar dos próprios aliados, a revisar suas histórias para garantir que não deixou brechas. E nessa tentativa de controle, vai se enredando cada vez mais nas próprias mentiras. O desfecho é sempre o mesmo. As rachaduras aparecem. Alguém começa a questionar, alguém junta as peças, alguém se cansa de manter o jogo. Então, como um castelo de areia na maré, tudo desmorona. A inveja, que parecia uma vantagem, se revela uma armadilha. E a vítima, que passou pelo fogo da humilhação e do isolamento, ressurge, não apenas sobrevivente, mas transformada. O preço da inveja não é pago pela vítima, é pago por quem a alimenta, e ele sempre chega com juros. Grupos que se formam em torno de uma mentira não percebem que estão construindo alianças frágeis, baseadas em areia movediça. No início, há entusiasmo, adrenalina, uma sensação de pertencimento. Estamos juntos, lutando contra o mesmo inimigo, pensam. Mas o que mantém esses laços não é a verdade, é o medo. Medo de não pertencer, medo de ser o próximo alvo, medo de encarar a própria consciência. E é exatamente esse medo que, com o tempo, implode o grupo por dentro. Porque chega um momento em que o espetáculo deixa de entreter e começa a incomodar. Primeiro, surgem os desconfortos sutis, sorrisos forçados, silêncios constrangedores, trocas de olhares suspeitos. Depois, vêm as ausências. Pessoas que antes eram as primeiras a aplaudir começam a sumir discretamente, evitando encontros, cancelando compromissos. Por fim, chega a fase do constrangimento coletivo. Ninguém quer mais tocar no assunto, ninguém quer mais ser lembrado como cúmplice. E assim, os aliados de ontem se tornam os envergonhados de hoje, torcendo para que o mundo esqueça sua participação naquele teatro cruel. Para quem foi alvo, esse momento é agridoce. Há uma sensação de alívio, de justiça, mas também de tristeza. Porque a verdadeira vitória não está em ver os cúmplices se afastarem do mentiroso. Está em perceber o quanto as pessoas são frágeis diante da pressão social. O aprendizado que fica é profundo. Nem todos que sorriem ao seu lado são seus amigos, e nem todos que te atacam realmente te conhecem. Quando a poeira baixa, o que resta é o eco das escolhas que cada um fez. E esse eco costuma ser ensurdecedor. O plano do mentiroso não era apenas manchar a reputação da vítima, era quebrá-la por dentro. Era vê-la calada, envergonhada, isolada, acreditando nas acusações até perder o próprio reflexo no espelho. Só que há algo que o mentiroso não entende. Pessoas verdadeiramente fortes não tiram sua força da aprovação alheia, elas tiram da dor, da solidão, da resistência silenciosa. E é por isso que tantas vítimas surpreendem o mundo ao emergirem das cinzas, não apenas vivas, mas transformadas, mais inteiras, mais afiadas do que antes. O processo não é bonito. É feito de noites insones, de lágrimas engolidas no escuro, de reconstrução paciente. Mas há algo quase sagrado em sobreviver a uma tentativa de destruição moral. A cada dia que a vítima escolhe levantar da cama, vestir sua dignidade e seguir em frente, ela desafia o roteiro escrito para ela. Ela se recusa a ser a coadjuvante trágica do espetáculo alheio. E isso, para quem tentou derrubá-la, é insuportável. Porque não há nada mais ameaçador para um mentiroso do que a vítima que se recusa a desaparecer. No fim, o que era para ser um ato final de humilhação se torna um ponto de virada. A vítima não apenas sobrevive, ela floresce, e cada sorriso genuíno, cada passo firme, cada conquista discreta se transforma em um lembrete incômodo para quem tentou destruí-la. Você falhou.
E pior, sua tentativa de apagar alguém só serviu para iluminá-lo ainda mais. Essa é a ironia cruel da mentira. Ela tenta soterrar, mas às vezes, sem querer, acaba fertilizando. Chamar alguém de louco sempre foi a tática mais antiga para deslegitimar sua voz. É simples, eficaz e socialmente aceito. Se você conseguir rotular alguém como emocionalmente instável, tudo o que ele disser depois vira ruído. O problema é que essa tática tem prazo de validade, porque com o tempo as pessoas começam a perceber que há uma diferença entre instabilidade e convicção. E aquilo que antes foi interpretado como paranoia passa a ser visto como intuição. Aquilo que foi chamado de descontrole se revela autocontenção. E a máscara começa a cair. O que assusta quem tenta manipular os outros é descobrir que a vítima não precisa de aprovação externa para manter sua sanidade. A verdadeira convicção não grita, não esperneia, não mendiga reconhecimento. Ela apenas permanece. E essa permanência se torna um espelho doloroso para quem está acostumado a controlar a narrativa. Quando as histórias inventadas começam a ruir, quando os apoios começam a desmoronar, a única coisa que resta em pé é a verdade silenciosa que a vítima carregou o tempo todo. E isso é ensurdecedor. O momento da virada é quase sempre sutil. Não há um grande confronto, nem uma cena de redenção pública. Há apenas um deslocamento lento, quase imperceptível, das percepções. As pessoas começam a lembrar, começam a comparar, começam a ouvir de novo o que antes ignoraram. E então, sem aviso, o louco se torna lúcido, e os que riram dele começam a se perguntar o que perderam enquanto estavam ocupados aplaudindo a versão errada. Nesse momento, a vítima não precisa dizer "eu avisei". Sua própria existência já diz tudo. Nada ameaça mais um manipulador do que alguém que se recusa a usar máscaras. A autenticidade é como um espelho que reflete, sem filtros, as inseguranças e fraquezas de quem vive de aparências. Quando você anda em verdade, quando não precisa performar para ser aceito, você automaticamente se torna uma ameaça para aqueles que vivem de aprovação alheia. E não importa quão discreto você seja, sua simples presença denuncia a superficialidade ao redor. Isso incomoda, isso irrita, isso acende a inveja nos corações que nunca aprenderam a ser genuínos. Para essas pessoas você não é apenas diferente, você é perigoso. Você mostra, sem precisar dizer, o quanto elas estão afastadas de si mesmas e, por isso, tentam atacar. Tentam distorcer sua imagem, reduzir sua luz, reescrever sua história para que ela pareça menos inspiradora, menos íntegra, menos verdadeira. Mas o que elas não percebem é que a autenticidade não se dissolve com ataques. Ao contrário, ela brilha ainda mais forte sob pressão. Porque quem é verdadeiro não depende de cenário, não precisa de plateia, não precisa de reconhecimento. Ele simplesmente é. No fim, quem tentou te destruir descobre que não há como vencer alguém que não joga o mesmo jogo. Não há como derrubar quem não disputa troféus. E essa constatação é devastadora para quem vive à base de competição e comparação. O espelho que você representa não some, ele permanece ali, firme, refletindo o que cada um teme encarar. E no processo, sua autenticidade não apenas resiste, mas transforma, convidando quem está disposto a abandonar as máscaras a fazer o mesmo. Grupos formados à base de mentiras são como castelos construídos na beira do mar. Impressionam de longe, mas desmoronam com a primeira onda mais forte. O que une essas alianças não é confiança, mas conveniência. Enquanto todos estão ganhando algo, seja atenção, status ou alívio temporário para suas inseguranças, o pacto se mantém. Mas basta que um membro comece a desconfiar que será o próximo na linha de fogo e o colapso se inicia. O medo se espalha como um vírus. Quem antes sorria nas reuniões, agora observa em silêncio, calculando saídas.
Quem antes aplaudia, agora questiona os próprios aplausos. O mais trágico é que esses colapsos raramente acontecem de forma explosiva. Eles são silenciosos, progressivos, quase imperceptíveis. As pessoas começam a se afastar devagar, a recuar em conversas, a evitar compromissos, até que um dia o líder do grupo olha ao redor e percebe que está sozinho, falando para um público que não existe mais. Aqueles que ficaram até o fim não são os mais leais, são os mais perdidos, os que ainda não perceberam que estão segurando um navio afundando. E quando finalmente percebem, fazem o mesmo. Saltam, desaparecem, apagam rastros. Para quem foi alvo desse grupo, há um misto de alívio e melancolia ao assistir a esse colapso. Porque, embora seja justo ver a estrutura cair, também é doloroso constatar quão frágil é a natureza humana quando confrontada com a pressão coletiva. O aprendizado, a verdadeira força não vem do número de aliados, mas da qualidade dos vínculos. E quem constrói, na verdade, mesmo quando está só, permanece em pé quando todos os castelos desmoronam. A mentira tem um custo alto, não apenas para quem é vítima, mas, sobretudo, para quem a conta. Inicialmente, o mentiroso colhe frutos doces. Atenção, poder, admiração, influência. Ele sobe em um palco construído com as histórias distorcidas que conta e, por um tempo, brilha sob os holofotes. Mas os ganhos temporários escondem um preço que se acumula nos bastidores. Cada exagero, cada contradição, cada pequena incoerência anotada na memória coletiva são dívidas emocionais que, mais cedo ou mais tarde, serão cobradas. E quando a fatura chega, ela não pede desconto. O colapso não acontece porque a verdade se impõe de forma abrupta. Ele acontece porque o próprio mentiroso começa a tropeçar nas armadilhas que criou. Ele precisa lembrar versões, sustentar narrativas, monitorar reações, e isso cansa, esgota, desgasta. Um dia, algo escapa, um deslize, uma frase fora de lugar, um olhar revelador. E as pessoas que antes acreditavam começam a perceber as rachaduras. Quando elas começam a desconfiar, o castelo de cartas desaba com velocidade assustadora. E então, os ganhos acumulados desaparecem, deixando apenas o rastro das perdas. Para quem sofreu na pele, há um tipo de justiça silenciosa nesse processo. Porque a vítima não precisou levantar a voz, nem partir para o ataque. Bastou permanecer firme, resistir ao tempo, confiar no colapso inevitável. E quando a mentira finalmente cobra sua conta, ela não discrimina, derruba reputações, apaga oportunidades, isola quem antes brilhava no centro das atenções. É um lembrete brutal, mas necessário, de que tudo o que é construído sobre falsidade carrega em si a semente da própria ruína. Ser inocente em um mundo onde a mentira domina é paradoxalmente um ato de força, porque a inocência verdadeira não é ingênua, ela é resistente. Ela não depende da aceitação pública, não se curva à necessidade de se justificar a cada ataque, não se contamina com a sujeira jogada ao redor. O inocente, que sobrevive a uma campanha de difamação, emerge não apenas mais forte, mas transformado. Ele descobre reservas internas que nunca soube que possuía. Aprende a distinguir quem está ao seu lado por amor e quem só estava por conveniência. E, acima de tudo, entende que há uma força imensa em simplesmente não ceder. Esse tipo de força confunde os agressores, porque eles contam com o colapso emocional da vítima, com a quebra do espírito, com o pedido desesperado por reconhecimento. Quando isso não acontece, eles perdem a vantagem. Cada dia que o inocente permanece firme, cada gesto de dignidade, cada recusa em entrar no jogo do embate é um golpe no coração do esquema construído contra ele. E com o tempo, isso vai minando a credibilidade do agressor, corroendo os alicerces da narrativa falsa. No fim, a verdade não precisa gritar para ser ouvida. Ela apenas espera.
observa, resiste. E quando a poeira baixa, quando os espectadores se dispersam, quando o espetáculo termina, é ela que permanece em pé. O inocente não vence porque contra-atacou com a mesma violência. Vence porque soube esperar, porque entendeu que há batalhas que se ganham não no confronto, mas na resistência silenciosa. Há quem chame de karma, outros chamam de justiça divina, sorte ou apenas consequência natural. O nome pouco importa. O que importa é que o universo tem uma maneira curiosa de restaurar o equilíbrio quando ele é violado. Quando alguém ataca um inocente, manipula verdades, destrói reputações, ele não está apenas mexendo com pessoas, está desafiando princípios universais. E princípios têm memória longa. Podem até demorar para reagir, mas quando o fazem, são precisos, implacáveis e muitas vezes surpreendentes. O ajuste não vem como um castigo teatral. Ele vem como um realinhamento discreto, porém poderoso. O mentiroso começa a perder o que antes fluía com facilidade. As portas se fecham, os contatos desaparecem, as oportunidades secam. O ambiente que antes o ovacionava, agora o evita. O público que antes o aplaudia, agora o questiona. E, no centro desse redemoinho, ele percebe que não há ninguém para culpar além de si mesmo. O universo não precisa que a vítima levante a mão para punir. Ele mesmo trata de reorganizar as peças no tabuleiro. Para quem foi alvo, esse ajuste não é motivo de festa, mas de libertação, porque ele sinaliza o fim de um ciclo, o fechamento de uma ferida, o início de uma nova fase, onde a dor já não dita mais os passos. O inocente segue em frente, não como vencedor no sentido comum, mas como alguém que saiu inteiro do campo de batalha. E isso, no fim das contas, é o maior triunfo de todos.